Vamos então dar continuidade às nossas aulas, de cálculo estequiométrico. Esse será o nosso último vídeo de cálculo estequiométrico, então vão ser um total de 4 aulas de estequiometria. Nesse último vídeo eu vou fazer um exemplo de cálculo de reagente limitante, reagente em excesso. Mais uma vez eu repito que essa série de aulas elas dão base para vocês resolverem os exercícios, resolver as questões do Enem que cobram cálculo estequiométrico. É claro que você tem que praticar bastante, porque a teoria ela é muito pequena desse conteúdo, para você fixar mesmo essas relações de massa, volume, mol, quantidade de moléculas, tem que praticar com exercício. Quanto mais exercício você fizer, melhor, mais rápido você vai resolver esse tipo de questão, tá? Então esse será o nosso último vídeo dessa parte. Tudo bem? Então vamos lá para o último exemplo. É o último slide aqui, reagente limitante. Como eu disse também nos outros vídeos, eu aponto um caminho de resolução. Você pode, às vezes, fazer uma resolução um pouco mais simplificada ou até mesmo um pouco mais dispendiosa, com um pouco mais trabalhosa. Mas aí cada um tem que praticar aí para ver qual caminho que se sente mais confortável em resolver essas questões. Essa questão 7, que aborda reagente limitante, tá aqui, ó, reagente limitante ou reagente em excesso também, tá? Tá falando o seguinte, ó. 10 gramas de ácido sulfúrico são adicionados a 7,40 gramas de hidróxido de cálcio. Sabe-se que um dos reagentes está em excesso. Após completar a reação, restarão. Então ele quer saber quanto que vai restar de um dos reagentes, O ácido sulfúrico, que é o H2SO4, que está reagindo com o hidróxido de cálcio, que é o CaOH2, esse aqui, ó. Quando se fala em reagente limitante, o que significa ele ser limitante? É ele que determina até quando a reação vai ocorrer, porque ele está em menor quantidade, então quando a sua massa acabar, a reação termina. Por isso que ele é chamado de reagente limitante. Ele que limita, então, o quanto de produto vai ser formado. Sempre a massa dele será a menor. Então vamos terminar de escrever aqui essa reação. Aqui vai formar o sulfato de cálcio, CaSO4. Tem que conhecer um pouquinho de reações também, hein, pessoal? Mais água, H2O. Como eu tenho duas hidroxilas aqui, eu vou formar duas moléculas de água. Agora a equação está balanceada, 4 hidrogênio, 4, 6 oxigênio, está balanceada. Então é 1 mol de ácido para 1 mol dessa base, forma 1 mol desse sal, isso aqui é uma reação de neutralização, e 2 mols de água. Mas aqui, para a gente ficou fácil, porque ele está falando que é o H2SO4, então tem 1 mol dele e 1 mol do hidróxido de cálcio. Então a proporção entre eles é de 1 para 1. Você pode tentar descobrir qual reagente que está em excesso usando qualquer uma dessas duas massas, tá? Qualquer uma das duas massas você pode utilizar. Eu vou usar a menor, que provavelmente pode ser esse aqui o reagente limitante, Se não for ele, eu faço o cálculo com os 10 gramas. Para isso eu preciso calcular a massa molar do ácido sulfúrico. Vamos calcular aqui, H2SO4, o enunciado não colocou. Quando é assim, você tem que olhar lá na tabela periódica a massa dos elementos, do hidrogênio. Vou fazer aqui embaixo, tá? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, a massa do hidrogênio é 1, 2 vezes 1 dá 2. O enxofre, eu só tenho 1, a massa do enxofre é 32. Então 1 vezes 32 dá 32. Deixa eu pôr esse 2 mais para cá. E do oxigênio tem 4 na fórmula, Então vai ficar 4 vezes 16. 4 vezes 16, 64. Somando isso aqui, vai dar 98, 98 gramas por mol. Então aqui 1 mol, está para 1 mol
está para 98 gramas. Vou fazer o mesmo cálculo agora para o hidróxido de cálcio, que é este aqui. Então, cálcio só tem um, né? A massa dele é 40. 1 vezes 40 dá 40. Oxigênios, atenção, tem 2, né? Tem que ter atenção. 2 vezes 16 dá 32. E hidrogênio também tem 2. Vezes a massa dele, que é 1. Dá 2 aqui, né? Então, isso aqui vai dar, somando, 74 gramas por mol. Lembrando que esses dados, essas massas, está na tabela periódica, tá? Se você não souber, você tem que olhar lá. Então, aqui está para 74 gramas. Então, 98 está para 74. Se eu tiver 7,4 gramas, qual que vai ser a massa de ácido sulfúrico, né? Que eu preciso para reagir? Fazendo a continha, dá para simplificar aqui, né? Mas eu vou fazer o passo a passo. Vai ficar 74x, esse vezes esse. 98 vezes 7,4 vai dar 725,2. X vai ser 725,2 dividido por 74. Isso aqui vai dar 9,8, né? Já daria para chegar nesse 9,8 de cara, né? Pô, aqui, ó, de H2SO4. Por quê, ó? De 74 para 7,4 está diminuindo 10 vezes. Então, de 98 para x tem que diminuir 10 vezes, né? Então, 98 dividido por 10, ó, dá 9,8. Mas eu fiz aqui o passo a passo. Então, para 7,4 gramas de hidróxido de cálcio reagir com ácido sulfúrico, eu preciso, na verdade, ó, de 9,8. O restante é excesso, é o que vai restar, é o que restarão. Então, quem está em excesso é o ácido sulfúrico. Então, as alternativas aqui que tem o OH não, o hidróxido de cálcio, né, eu já posso cortar. Como que eu calculo a massa desse excesso? Vou chamar de M excesso. Vai ser a massa adicionada. Qual que foi a massa adicionada? 10,00 menos o que realmente vai ser consumido, o que vai reagir, né? Quanto que nós calculamos? 9,8, 9,80, né? Então a massa em excesso vai ser de exatamente 0,20 gramas de ácido sulfúrico, né? Um pouquinho de H2SO4. Então, alternativa letra B. Então, sobra aí 0,2 gramas, né? 0,2 gramas de ácido sulfúrico, é o que resta. Por quê? Porque ele está em excesso. O que eu fiz? Eu peguei uma das massas, primeiro eu fiz a proporção em mol, depois em massa. 98 gramas de ácido sulfúrico precisa de 74 gramas de hidróxido de cálcio. Para 7,40, que é a massa menor aqui, ó, eu preciso de x. X deu quanto? 9,8. Como foi adicionado 10 gramas, esse reagente está em excesso. Aqui eu descobri quem está em excesso. Quanto que é esse excesso? É só subtrair o que adicionou menos, né, o que realmente reagiu, que foi 9,80 ou 9,8, dá 0,20, que é o que resta, né? Ou seja, o que está em excesso. Alternativa letra B. Com a resolução dessa atividade, então, pessoal, eu mostrei para vocês, né, apresentei para vocês as principais relações entre massa, quantidade de partículas, que geralmente são as moléculas, relação de mol, volume, grau de pureza, rendimento, reagente limitante, reagente em excesso. Lembra que o reagente limitante é aquele que está em menor quantidade, ele que limita a quantidade de produto, né, que vai ser formada. Então você tem que fazer um apanhado geral aí dessas aulas para entender bastante esse conteúdo e praticar com atividades, resolução de exercícios. É isso aí, vamos encerrar esse conteúdo por aqui. Até mais e um abraço.